Deus. Hoje a gente vai ler, nosso texto base está em Isaías, capítulo 35. E hoje a palavra ela vai falar exatamente disso, de transformação, do deserto em jardim, de transformação, de milagre. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre isso. Ô Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Pai, o Senhor sabe que eu não sou digna. O Senhor sabe, Pai, que sem Ti, não somente eu, mas todos nós, Senhor, nós não podemos nada. Sem Ti, nós não somos nada. Eu quero pedir a Ti, Senhor, venha falar comigo e através de mim. Fala, Senhor, com cada um dos meus irmãos que está aqui. Fala, Senhor, com aqueles que estão nos assistindo remotamente. Fala com aqueles que vão assistir depois. Senhor, fala, Pai, nós precisamos da Sua ajuda nesse mundo mal, Senhor. Nós precisamos das Tuas consolações, Espírito Santo. Nós precisamos, porque nós somos fracos, mas a Sua palavra fala que o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Sua palavra também fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sua palavra também fala que o Senhor sabe tudo o que a gente precisa, que o Senhor nos sustenta. Então, Senhor, eu quero pedir agora o alimento, Senhor. Pedir a Tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta, Senhor. Venha, Pai, venha e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías, capítulo 35, a gente vai acabar falando aqui de praticamente todo esse capítulo. Ele começa dizendo assim, o deserto e a terra seca se alegrarão. Olha só, é uma promessa, né? O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores e dará gritos de alegria e exultará. Versículo 3 diz assim: fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Está nos incentivando a permanecer. Primeiro ele fala promessa, né? O deserto vai florescer. Então, fortalece aí, irmão, as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Versículo 4, digam aos desalentados de coração. Digam o quê? O que você tem que dizer para quem está carente, para quem está triste, está desalento? Diga isso, sejam fortes, não tenham medo. Aleluia. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Ele vem para salvar vocês. Essa palavra foi escrita antes de Jesus ter vindo. Essa palavra está falando de Jesus. Ele vem para salvar vocês. Olha a promessa. Versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos. O que é que Jesus fez quando ele estava aqui? Então se abrirão os olhos dos cegos. Essa palavra fala do nosso Senhor Jesus. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças. O coxo, aquele que não andava, vai saltar, vai pular de alegria. E a língua dos mudos cantará. Glória a Deus. Pois águas arrebentarão no deserto. Não é pouca coisa. Águas arrebentarão, vai jorrar. É abundante. Águas, olha a promessa, recebe. Águas arrebentarão no deserto.
rios no ermo. E aí eu queria falar aqui, comentar, a gente tentar se aprofundar um pouquinho aqui no versículo. O versículo 1, esse último que nós lemos também, fala sobre deserto. Né? O que é deserto? Todo mundo já sabe, mas só para a gente relembrar e se introduzir nesse cenário. O deserto é aquele lugar que é extremamente seco, né? Um lugar onde tem falta de água, a água ali é pouca, quase não tem, é uma região que não é habitável, não dá para morar, muito difícil ficar ali no deserto permanentemente, né? As pessoas até passam pelo deserto, mas ficar ali sua vida toda é complicado. O deserto não é um lugar habitável. O deserto tem poucas condições de sobrevivência. É muito quente de dia e extremamente frio à noite. Então vejam, o deserto é um lugar bem difícil de estar. Né? O deserto é um lugar triste, é um lugar de sofrimento. É um lugar complicado, um lugar que não é fácil. E nós usamos o deserto, crente, né? Nós usamos o deserto como um símbolo daqueles períodos de dificuldade que nós passamos, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente fala assim, estou no meio de um deserto. Estou num deserto aqui. Então, eu acho que todo mundo ou já passou pelo deserto, ou está passando, ou ainda vai passar. Não sei qual é o seu momento aqui. Mas o deserto acontece na nossa vida. E o deserto, ele pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma perda. Pode pôr. Eu estava perguntando se pode pôr a foto do deserto. Eu trouxe 2 fotos para mostrar para vocês. O deserto, ele pode ser uma perda de alguém, um luto. E a gente sabe que é só uma separação momentânea, né? A perda de um sonho, algo que parece que morreu, como a gente cantou aqui, né? Da árvore que foi cortada, que suas raízes parece que já não tem mais vida, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução, parece que acabou. Esse é o deserto. Às vezes, talvez problemas financeiros, um relacionamento, tristezas, dor na sua alma. Deserto não são só coisas palpáveis, mas também dores na alma. Talvez algo que só você e o Senhor sabem. Porque às vezes a gente vem para a igreja sorrindo, mas Deus sabe que lá dentro não é bem assim. E Ele sabe quando só você e Ele estão juntos. E Ele vê as lágrimas nos seus olhos, no seu coração. O Senhor conhece. O Senhor sabe, Ele sonda o coração, Ele sabe, Ele vê tudo. Não há nada que passe despercebido aos olhos do Senhor. Ele nos sonda. Ele viu nosso embrião. Quando as mães, né, tem bastante mãe aqui, Deus via o bebezinho ali e regia, controlava toda essa formação. Deus sabe tudo. Pecado também pode fazer parte do deserto, mas não necessariamente. Nem sempre nós estamos no deserto porque pecamos. O deserto também é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar de experiências com o Senhor. Eu vou te falar, acho que no deserto é onde a gente vive as maiores experiências da nossa vida. As mais fortes experiências, como aconteceu com o povo que estava saindo do Egito, sendo livres, né? Mas antes de receberem a terra prometida, por onde que eles passaram? Passaram pelo deserto. E ali no deserto, olha o tanto de milagres que eles viveram. O deserto, irmãos, é um lugar onde Deus nos leva muitas vezes para nos ensinar, para nos moldar, para nos levar para mais perto dele.
difícil de passar. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para esse deserto por um outro ângulo. Nesse deserto, quando você não tem mais o que fazer, quando as forças da sua mão acabaram, não tem mais o que fazer. Eu não consigo mais, acabou. Para mim, chegou no fim. Eu não tenho mais o que fazer. Não há, das formas humanas, da minha inteligência, da minha força, eu não tenho mais o que fazer. Nesse momento, não senta e chora, a não ser que esteja nos pés do Senhor. Não desista. Como a gente leu aqui, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Porque nesse momento onde a sua mão não pode mais, aí a mão do Senhor pode. A mão do Senhor Deus, ela faz o que você não pode fazer. E a mão do Senhor faz melhor do que se fosse você fazendo. Então, se você está nesse deserto, confia e aproveita. Aproveita. Digo mais, aproveita esse momento. Porque nesse momento de luta é onde você pode ver o milagre do Senhor acontecendo. Que às vezes numa situação comum não iria acontecer. Precisa ser no deserto para que o milagre aconteça. O povo ali recebia pão do céu, não é? Eles não tinham o que comer. Então o que aconteceu? Veio o maná. Não é algo que não existe? Alguém aqui já viu maná? Não tinha. Também não tem agora. Não existia. Então Deus inventou uma forma. Então Deus é criativo. Ele faz onde a gente menos espera. Você nem pensa que pode ser daquele jeito. Aí Deus vai lá e faz. Eles comeram pão que caiu do céu, porque estavam no deserto. Deus sustentou eles. Deus os sustentou. Fica mais bonitinho? Então hoje nós estamos aqui para dizer uns para os outros: fortalece as suas mãos, firme os seus joelhos, seja forte, não tenha medo. Eis aí, versículo 4, está o Deus de vocês, Ele vem para salvar vocês. E eu estou aqui hoje para nos lembrar disso. Senhor Jesus quer nos lembrar disso. E eu falei, para vocês que está muito claro que esse texto ele fala do Senhor Jesus. E nós vamos ler lá em Isaías 61. O próprio Senhor Jesus, ele abriu esse texto e leu numa certa ocasião sobre essa palavra que diz sobre Ele mesmo. Essa palavra nos mostra qual a missão do Senhor Jesus. E o versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso aqui é Jesus, né? Essa profecia cumpriu sobre o Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você pode ler esse texto e enxergar a sua vida aqui? Eu quero fazer essa leitura, não apenas passar pelo texto, mas eu gostaria de te convidar a tentar se enxergar aqui nesse texto. Aonde você está aqui? Olha, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, boas novas para mim. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Se você está com o seu coração quebrantado, o Senhor Jesus foi enviado para te curar. Aleluia. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você se sente preso? Você está preso por algum motivo, ou por alguém, ou pelo inimigo, ou por uma situação,
ou por um pecado, eu não sei, você está preso. Então essa palavra é para você. O Senhor Jesus foi enviado para pôr em liberdade os algemados. Ele quebra cadeias. Ele faz o coração preso e aflito saltar de alegria. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Deixa nas mãos dele. Não faça por você mesmo. Deixe o Senhor vingar a sua causa. A consolar todos os que choram. Ele foi enviado. Você está nesse versículo aqui? Se você chora, o Senhor foi enviado para te consolar. É você, é pessoal, é você e Ele. Ele te enxerga no meio de uma multidão. Glória a Deus. E a pôr sobre os que choram em Sião, recebe essa palavra, uma coroa em vez de cinzas. Então, se hoje você sente o seu corpo coberto por cinzas, de tristeza, se hoje você está nesse cenário aqui, desse versículo 3, a promessa do Senhor é que Ele coloca uma coroa. A coroa ela é belíssima. Coroa é colocada em reis, lugar de honra. Ele coloca sobre você uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Ele troca, ele transforma. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ele troca. Se o seu espírito está angustiado, Ele troca. Ele é capaz de mudar, de transformar e colocar um manto de louvor no lugar desse espírito angustiado. É isso. É isso. E aqui a gente falou bastante, né, sobre o deserto. Falamos bastante. E o versículo, vamos voltar lá no texto base, que é Isaías 35. Versículo 1. Diz assim: o deserto e a terra seca, é uma promessa, se alegrarão. Então, se você, a gente já entendeu aqui, né, o que é o deserto. Se você está nesse lugar, a promessa é que esse deserto vai passar. Aleluia. Esse deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará. O que seria o ermo? Queria trazer bonitinho aqui para os irmãos. E o ermo, ele é um lugar desabitado, um lugar vago, vazio, um lugar sem habitantes. Isso é o ermo. O ermo é um lugar solitário, um lugar vazio. Esse lugar vazio, que talvez você esteja vivendo, esse lugar exultará e florescerá como o narciso. O narciso, eu também fiquei curiosa, eu falei, o que é esse narciso, né? E o narciso é o nome de uma flor. Eu queria pedir para a Daniela colocar. Florescerá como o narciso. De um deserto, o Senhor faz brotar flores. De um momento terrível, que você não sabe como escapar, como sair dali. Você não sabe como sair dali. Mas Ele promete. Aleluia. Um lugar florido, com flores belíssimas. O Senhor troca o nosso deserto. E quando Ele faz isso, nós ficamos como quem sonha. Como está lá no Salmo 126. Nós ficamos como quem sonha. Porque é tão assim, inexplicável, milagre, não se explica. Não dá para eu ir lá e fazer. É só o Senhor. Então confia nele. Entrega para Ele sua situação. Deixa nas mãos dele. Deixa, Ele vai fazer. É promessa. Ele está falando que o deserto e a terra seca se alegrarão.
né? Então às vezes não deu para arrumar, porque aquele vaso quebrou mesmo. O que ele faz? Ele faz tudo de novo. Não importa se está morto, se está quebrado, se aos seus olhos humanos parece que acabou, o Senhor tem poder para fazer de novo. Ele faz reviver. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente alguns textos, são bastante, então eu vou seguindo aqui. Eu até deixei aqui já separadinho para não tomar muito tempo, porque eu gostaria de relembrar os irmãos. Hoje a gente está aqui para consolar uns aos outros, como diz na palavra. Fortalece aí a mão trêmula, joelhos vacilantes, e para isso a palavra do Senhor que nos dá força. Não são as minhas, não. É a palavra do Senhor que é o nosso alimento. Então eu gostaria de trazer alguns textos aqui. O Senhor, Ele ressuscita os mortos. Está lá em João 6,44, palavras do Senhor Jesus, onde Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma promessa que acabou? Não. Acabou. O Senhor Jesus faz ressuscitar. E é promessa. É promessa. Quem for até Ele será ressuscitado. É promessa. Eu ressuscitarei no último dia. Mais uma promessa. O Senhor levanta aquele que está caído. Salmo 37, 24 diz assim: se cair, fez mesmo cair aqui. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você caiu? Você está nesse cenário? Esse é o cenário da sua vida? Você não vai ficar caído, você não vai ficar prostrado. Se você for filho, Ele te levanta, porque Ele mesmo segura na sua mão. O Senhor ajuda o necessitado. Salmo 69, 33 diz assim: o Senhor ouve os necessitados. O Senhor ouve. Então você precisa falar para Ele a sua necessidade. Você precisa falar. Não é só dizer: o Senhor já sabe. Não, isso não resolve, irmão. Pode ser que sim, porque Deus é misericordioso. Mas Ele nos incentiva a falar para Ele o que está acontecendo. Ele fala assim lá em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso. O que é que está te ocupando o seu coração? Não ande ansioso por nada. Em vez de ficar ansioso, apresenta esse seu pedido para Deus. E aí, quando você faz isso, quando você apresenta o seu pedido, você fala para Ele: Senhor, acontecendo isso, isso e isso. Não cita o seu problema para o Senhor. São vários. Ok, fica lá horas, mas diga para Ele todos os seus problemas, um por um. O que é que está te incomodando? Ele ouve os necessitados. E aí em Filipenses continua dizendo assim: depois que você faz isso, em vez de você ficar preocupado, você lista: Senhor, aconteceu isso. Fale seus problemas para o Senhor, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Então a paz dele vem porque você abriu a porta para Ele. Quando você fala os seus problemas para o Senhor, é a mesma coisa que você abrir a porta e falar: Senhor, pode entrar. Quando você conta para Ele o que está acontecendo, você está mostrando para Ele, para você mesmo e para o mundo espiritual que você confiou aquela causa nas mãos do Senhor. Agora, não sou mais eu que vou resolver. Agora, já coloquei nas mãos dele. Então, a paz que excede o entendimento vem, porque você abriu a porta e deixou Ele entrar. Jeremias 33, 6 diz que o Senhor nos cura. Fala assim: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo. É mais uma promessa
darei muita prosperidade, segurança. Só o Senhor pode nos dar isso. Só o Senhor. O Senhor traz cura ao coração ferido. Salmo 147, 3. Ele cura os que têm o coração partido. Olha que coisa linda. E trata dos seus ferimentos. Esse é o nosso Jesus. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Aleluia. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Como nós falamos, o deserto pode acontecer na nossa vida por diversos motivos. O Senhor não nos impede de passar pelo deserto, mas Ele nos sustenta enquanto nós estamos no deserto. Eu queria ler com vocês Isaías 48, 21, que diz assim: não tiveram sede quando Ele, próprio Deus, os conduziu através dos desertos. Ele fez que da rocha fluísse água. Olha só, fendeu a rocha e a água jorrou. A rocha também simboliza Cristo, que nos dá a água, essa água viva, essa água que Ele ensinou para nós ali, naquele poço, que é uma água onde a gente não sente mais sede, porque é uma água que nos satisfaz assim, por completo. É uma água que você pode estar no meio do deserto, mas essa água ela vem e traz um alívio, que mesmo no meio do deserto você consegue levantar os seus olhos e sorrir. Mesmo passando ainda pelo deserto. O deserto é um lugar de dependência do Senhor. Então aproveita essa oportunidade. Enxergue o deserto como uma oportunidade de viver os milagres do Senhor. Salmo 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Senhor quer ser o motivo da nossa alegria. Como nós cantamos: Senhor, Tu és o motivo da minha alegria. Então, se eu estiver passando pelo deserto e Ele estiver comigo, Ele é o motivo da minha alegria. Não dependa de circunstâncias. Não dependa de tudo dar certo para você sorrir. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre a alegria da salvação. É você estar alegre por saber que você é salvo. Aleluia. Por saber que você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você. É uma alegria que você consegue viver feliz mesmo passando no meio do deserto. Jesus, Ele pode transformar, e Ele vai fazer isso porque é promessa. Ele vai transformar o seu deserto em um jardim, como nós vimos aqui. Ele vai fazer, mas enquanto Ele ainda não faz, deixe o seu coração se alegrar na presença dEle. Aleluia. Porque Ele é Deus. Deixe o seu coração descansar nos braços do Senhor. Ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descanso vocês acharão para suas almas. Oh Jesus, nos leva, Senhor, por esse caminho. Nos leva, Jesus, para esse lugar de alegria, mesmo no meio das dores, mesmo no meio das lutas. Quando a gente não vê mais solução, Senhor, nos ajude a alegrar o nosso coração em Ti, Senhor. Porque sabemos que o Senhor toma conta de tudo, e os Teus planos são melhores do que os nossos, Pai. Nós não enxergamos, nós não entendemos muitas vezes, Senhor, mas nós queremos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. De Ti vem a nossa vida, Senhor. E aí eu me lembrei, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei daquele cântico que fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aleluia.
Se eu continuar no deserto, Ele é Deus. Se eu sair do deserto, Ele é Deus. Oh, Jesus, eu não sei o seu tempo, Pai, mas eu sei da sua promessa, Senhor. E quando Deus te curar, se Deus te curar, porque nós estamos aprendendo aqui que Ele, curando ou não, Ele é Deus. E mesmo assim eu posso me alegrar nele. Se Deus te curar, compartilhe. Conta, irmão. Conta o que Deus fez na sua vida. Quando Ele te curar, quando Ele te tocar, quando Ele colocar alegria no seu coração, mesmo no meio do deserto. Poxa, mas você está passando por essa luta e você não desistiu. Você está aí sorrindo, tô. Porque Jesus está comigo. Conta. Compartilha a alegria da salvação com as outras vidas. A palavra do Senhor nos ensina a consolar os outros, os que estão ao nosso redor, com a consolação com que somos consolados. Se o milagre ainda não aconteceu do jeito que você gostaria, continua confiando no Senhor. Aleluia. Continua confiando. Viva os seus dias tendo o Senhor Jesus como motivo da sua alegria. As demais coisas, né? As coisas da vida, as circunstâncias, não têm tanto valor quanto a presença do Senhor Jesus. Quando a gente entende que a presença do Senhor Jesus é maior, quando você coloca Ele realmente no trono, no primeiro lugar da sua vida, a glória dele é tanta que ofusca as demais coisas. As demais coisas, ó, parece pequenininho, já não tem mais tanta importância. Já não precisa mais ser do jeito que eu queria. Não precisa mais. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. E lá, vamos avançar aqui no texto base, aqui, que é Isaías 35, versículo 8, fala assim. Que tremendo esse versículo. E ali, aqui a gente está nesse cenário, né, de transformação. O Senhor muda nosso deserto em jardim, e ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado de caminho santo. Aleluia. Você não sabe como fazer, você não sabe o caminho, você não sabe o que fazer, mas existe um caminho, existe o caminho. Aleluia. Que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Olha que interessante, a parte B do versículo. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Eu achei muito interessante esse texto. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Às vezes você pode pensar isso de si próprio. Poxa, mas eu não sei, eu sou tão pequena. Se você passar pelo caminho, não importa quem você é, vai dar certo. Quem passar por esse caminho não se perderá. Versículo 10. Os resgatados do Senhor, esses que passaram por esse caminho. Antes de eu avançar no versículo 10, só um detalhe que eu não posso deixar de falar. Os impuros não passarão por ele. Se você hoje se sente impuro, a solução é a cruz. Jesus, ele veio, morreu por aqueles que estavam cuspindo nele. Ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente se sente tão indigno por causa do pecado, tão sujo, tão nojento, que a gente não quer nem falar com Deus. Mas olha, isso aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, a primeira reação dele foi fugir, ó, ele se escondeu. Ele se escondeu de Deus. E sabe o que eu posso dizer para vocês? Ele alegrou a quem? Ele alegrou o diabo fazendo isso. Quem ficou feliz foi Satanás, foi o inimigo.
peca e foge de Deus, se esconde, tem vergonha, você só está alegrando o inimigo. Para alegrar o coração de Deus, você precisa voltar o mais rápido possível. Volta, enfrenta a vergonha, não tem problema, ele já sabe o que aconteceu, ele já sabe mesmo, ele estava lá, ele já sabe tudo o que aconteceu. Volta, corre, volta para o Senhor, volta, fala para Ele o que aconteceu. E Ele faz o quê? Ele te lava, Ele tira aquela sujeira, Ele lava. Aleluia. Aquele peso do pecado, Ele já pagou, Ele anula. A palavra do Senhor fala que Ele joga no fundo do mar. Ele nem se lembra mais. Ele nem se lembra, você é livre. Você é livre. Ele nem se lembra mais do seu pecado. Glória a Deus. E aí sim, aí você foi para o caminho. Então agora a gente volta aqui de novo no texto. Esse caminho santo, que é do povo de Deus. E quem passar, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Versículo 10, os resgatados, os que passaram por esse caminho, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna, não é só aqui. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo, ficarão tomados de júbilo e alegria. Quando a gente passar por esse caminho, nós ficaremos tomados de júbilo, de alegria, de euforia. E dessas pessoas que passaram por esse caminho, deles fugirão a tristeza e o gemido. Glória a Deus. Olha a promessa do Senhor de uma vida alegre. Ficarão tomados de júbilo, não tem espacinho para outra coisa. Ficarão tomados de júbilo. E aí, irmãos, eu preciso ler mais um texto com vocês. Está lá em Apocalipse 21. Porque Deus, Ele quer nos dar uma alegria aqui, mas não acaba aqui. Apocalipse 21 diz assim, versículo 1: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa. Ele viu a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha aqui o cumprimento da promessa. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, a quem estiver no deserto, comparando com o texto de Isaías, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Promessa do Senhor. No versículo 22 desse mesmo capítulo, gostaria de compartilhar esse último texto com vocês. Fala assim: essa visão que João teve, que nós estaremos lá. E a gente tem uma degustação aqui, né? Uma degustação de como vai ser lá. Olha que interessante. Ele relata o que ele viu. E ele diz assim no versículo 22: Não vi
Olha que interessante, nenhum santuário na cidade ele não viu. Ele não viu nenhuma igreja. Vamos trocar para a gente entender melhor? Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Olha isso, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu achei muito interessante essa palavra, porque a cidade que o Senhor está preparando para nós não tem santuário, porque o próprio Deus é. Ela não tem sol nem lua, porque o próprio Deus é. Veja, entenda comigo, pensa aqui comigo. O Senhor, Ele será, que isso vai acontecer, Ele será o nosso tudo. Tudo, até a luz que eu preciso, todo mundo precisa, vai ser o próprio Deus. E assim como Ele será o nosso tudo lá na eternidade, Ele já quer começar aqui agora, a ser o nosso tudo hoje. Hoje, você pode viver como um ensaio para quando você estiver lá na glória. Deixa Deus ser o seu tudo, Ele quer, Ele pode. Nós não precisamos esperar chegar lá para fazer de Deus o nosso tudo. Hoje, Ele já pode ser o seu tudo. E que comece sendo com alegria no seu coração. Permita que o Senhor seja tudo em você. Aleluia. Tudo que você precisa, coloque nas mãos do Senhor. Fale para Ele, converse com Ele, seja amigo dele. O Senhor, Ele veio e morreu por nós. Não é pouca coisa. Se Ele não quisesse ter um relacionamento com você, Ele não teria feito isso. Permita que o Senhor seja o seu tudo. E aí sim, você vai desfrutar de uma alegria que excede o entendimento, não tem como explicar. Mesmo no meio do deserto. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela sua palavra. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, do seu jeito, Senhor, ministra da tua maneira. O Senhor é nosso pão do céu, o Senhor é nosso pão. Nos ajude, Senhor, a viver aqui na terra, Pai, como se já estivéssemos aí no céu, onde o Senhor é nosso tudo, onde o Senhor é o motivo da nossa alegria. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Amém.